Olá pessoal, bem-vindos ao Hub Chat. Espero que todos tenham tido uma boa semana e estejam bem e seguros. Essa noite temos uma edição muito empolgante do Hub Chat. Vamos lidar com algumas das perguntas mais desafiadoras que vocês já enviaram. Portanto, se você ainda não o fez, agora é uma boa hora para pressionar o botão de assinatura do lado inferior direito da sua tela. E certifique-se de compartilhar esse link com sua família e amigos, porque eles não podem perder isso. E juntando-se a mim no painel hoje do Hub Chat, o pastor da Nova Zelândia, pastor Clifton. Bem-vindo ao Hub Chat, Clifton. Olá, como vai? Bem, obrigado. E, diretamente dos Estados Unidos, pastor Conrad Vine. Bem-vindo de volta ao Hub Chat, Conrad. Bom revê-lo. É um prazer estar com vocês e eu anseio por essa nossa conversa. Oh, louvado seja o Senhor. Bem, temos muitas perguntas a fazer, então eu pergunto ao Clifton se você poderia abrir com uma palavra de oração para a conversa de hoje? Claro, vamos orar. Senhor, quão bom é nos reunirmos e passar tempo contigo. Pedimos que o Senhor nos abençoe conforme estudamos a Tua Palavra e refletimos sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Conduza as nossas mentes e que o Senhor possa falar a cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria iniciar a discussão essa noite porque muitos telespectadores gostam demais de ouvir qual é a opinião de vocês sobre o que está acontecendo no mundo agora. Dr. Conrad, a primeira pergunta que chega é apenas uma pergunta padrão, mas diz quais coisas se destacam atualmente no cenário global e a que possíveis impactos devemos estar atentos. Eu gostaria de começar com essa pergunta. Bem, essa é uma pergunta muito boa e acho que, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que o mundo está mudando muito rápido. E a experiência dessa pandemia ensinou aos líderes ao redor do mundo que eles podem fazer pressão para obter mais controle sobre cidadãos de democracias, mais do que nunca antes. Então, em termos de eventos específicos, o conflito na Ucrânia tem implicações muito significativas para o resto do mundo. A Ucrânia, juntamente com a Rússia, exporta uma percentagem muito significativa da quantidade de trigo do mundo. 70% da produção de óleo vegetal do mundo inteiro vem da Ucrânia. Então, se a Ucrânia esse ano não puder realizar a sua colheita e exportar os seus alimentos via navios a partir do Mar Negro, nós veremos um significante aumento de preços em comidas no mundo inteiro. E isso vai causar uma instabilidade alimentar em partes pobres do mundo e uma inflação muito significativa nas partes do mundo onde as pessoas ainda têm condições de comprar alimentos. Nós também vemos que a Rússia fornece uma percentagem muito grande do suprimento mundial de nitrato de amônio e de potássio, que são essenciais para os fertilizantes. Aqui nos Estados Unidos, os fertilizantes ficaram 4 vezes mais caros. Os fazendeiros estão pagando por isso agora, mas depois da colheita, os clientes vão pagar por isso. Então nós veremos uma inflação nos preços dos alimentos muito grande no mundo inteiro. E isso sempre leva a instabilidade política e tumultos em diferentes países. Então nós veremos instabilidade política e civil por causa disso. Nós também vimos que o Fórum Econômico Mundial se encontrou em Davos, na Suíça, e é bem interessante ouvir o que eles falam, e eles têm falado da transição para as moedas digitais. Hoje, mais tarde, nós vamos falar um pouco disso, então não vou falar disso agora. Mas o que nós estamos vendo agora também é o que é conhecido como a Quarta Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial foi uma revolução mecânica na Grã-Bretanha, de 1760 a 1820. A principal invenção na época foi o motor a vapor e o tear mecânico. E a segunda Revolução Industrial foi no final do século XIX e começo do século XX, que foi a invenção da linha de produção e a eletricidade. Um exemplo clássico disso foi a empresa de Henry Ford. E a terceira Revolução Industrial foi dos anos 60 até o começo dos anos 2000, que foi o advento dos computadores, transistores e chips eletrônicos. Mas o que nós estamos vendo agora é a chamada Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial tem algumas tecnologias centrais que estão afetando a todos nós de maneira muito profunda. Coisas como veículos autônomos, impressões 3D, robótica avançada e não só isso, mas robótica numa escala nanotecnológica. Dispositivos mecânicos quase que inteligentes que não podem ser vistos a olho nu. Novos materiais como grafeno ou PHT, que é um tipo de polímero.
Nós temos visto a interconectividade dos sistemas de computação como nunca antes. A chegada do blockchain, que proporcionou a descentralização dos sistemas financeiros e, no final das contas, vai levar à criação das moedas digitais dos bancos centrais. Agora tem edição genética com tecnologias como a CRISPR, que é um método para editar genes e terapia genética. E nós também temos visto um crescimento exponencial na capacidade das inteligências artificiais. Essas tecnologias e essas tendências estão interconectadas. E um exemplo disso é o que é conhecido como transhumanismo. Algumas pessoas chamam isso de ser humano 2.0. A ideia por detrás do transhumanismo é que o ser humano ainda tem um bom caminho para evoluir como uma espécie. E que a melhor maneira para a humanidade evoluir é se mesclar com a inteligência artificial. Fundir a biologia humana com tecnologia, para que nós possamos evoluir ao próximo nível da evolução humana. Então isso é uma coisa muito proposital que tem acontecido no mundo hoje. Existem livros sobre isso, conferências sobre isso, e o maior defensor disso é talvez o Elon Musk. Em 2016, ele criou uma empresa com sede em São Francisco, chamada de Neuralink. E ele está procurando tratar doenças cerebrais e deficiências graves, tais como cegueira, surdez. Isso a curto prazo, mas a longo prazo ele quer atingir uma simbiose entre o nosso cérebro e os computadores. Então o que ele tem tentado fazer no momento é desenvolver uma rede que você pode colocar no cérebro. E essa rede é feita de fibras tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu. E cada uma dessas fibras é conectada a uma sinapse do seu cérebro. Então essa rede, na verdade, ela lê a eletrônica, os impulsos elétricos do seu cérebro. E assim como no implante coclear, que decodifica sons e codifica isso em sinais eletrônicos para o seu cérebro, então essa rede da Neuralink significaria que se você, por exemplo, perdeu um braço, você tem um braço mecânico, você então vai poder controlar essa prótese através da eletrônica, usando a sua mente. Se você pensar, eu quero levantar esse copo, esses pensamentos vão ser interpretados por essa rede no seu cérebro, isso estará conectado à internet e um sinal será enviado para o seu braço biônico para pegar o copo. Então é nisso que o Elon Musk tem trabalhado atualmente, mas o objetivo final é mesclar a humanidade com a inteligência artificial, para que nós supostamente evoluamos para um estado avançado de consciência. Agora, quando você se casa, com quem que você está casando? Os nossos corpos vão envelhecendo e diminuindo. Você pode perder um braço e colocar uma prótese, pode ter cicatrizes, fazer algumas cirurgias e etc. Então, quando você se casa, você não necessariamente se casa com o corpo, mas sim com a pessoa inteira, a parte mais importante sendo a mente da pessoa. Mas com o transhumanismo, existe a discussão sobre a possibilidade de downloadar os pensamentos, baixar as memórias, os sentimentos, a educação de alguém. Então, se alguém morrer, você pode baixar essas coisas, as memórias, pensamentos, e salvar num disco rígido ou num servidor. E você pode uploadar, por exemplo, num bebê. Então, basicamente, você está criando a imortalidade. Então, existem vários livros discutindo as implicações éticas do transhumanismo. E isso é algo que tem acontecido diante dos nossos olhos. Então, o transhumanismo é uma tendência mais ampla, mas tem acontecido ao nosso redor. Os experimentos já têm sido realizados com macacos, ratos e cães, mas o Elon Musk espera poder começar teste com seres humanos nos próximos 18 meses. É nesse nível de avanço que esse processo já chegou. Então nós temos visto o transhumanismo e escassez de alimentos por causa da guerra na Ucrânia. Ainda nesse ano vai haver pelo mundo inteiro um aumento muito grande no preço dos alimentos. E nós também temos visto tentativas sendo feitas no nível global de centralizar o poder na mão de tecnocratas e tirar o poder da democracia. O mais recente exemplo disso foi nessa mesma semana, quando a OMS tentou ratificar um tratado internacional de pandemias, através do qual a OMS poderia unilateralmente declarar uma pandemia em qualquer país que quisesse e impor restrições juridicamente obrigatórias naquele país. E a administração Biden foi muito favorável a estipar a soberania de congressos, parlamentos e assembleias ao redor do mundo inteiro e dar essa autoridade nas mãos de tecnocratas que nunca foram eleitos. E, felizmente, na terça-feira dessa semana, os países da África se juntaram e disseram
nós não vamos fazer isso. Porque, primeiramente, isso está rápido demais e, segundamente, nós não estamos prontos para entregar essa autoridade nas mãos de tecnocratas que nunca foram eleitos. Então, como mundo, nessa última semana, nós esquivamos dessa bala de prata. Mas haverão outras tentativas de centralizar o poder econômica e politicamente ao nosso redor. Então, essas são outras coisas que eu vejo acontecendo ao nosso redor agora. Também existem outros eventos. A degradação, por exemplo, do meio ambiente tem continuado. Existe a mudança climática, parece estar acontecendo. Nos Estados Unidos, estamos tendo uma mega seca afetando o terço oeste dos Estados Unidos. Muitos dos alimentos vêm especialmente da Califórnia. Muitas das frutas e vegetais vêm dali, então se a Califórnia não produzir frutas e vegetais esse ano, haverá mais uma outra razão para a escassez de alimentos e aumento de preços no mundo inteiro. Isso vai afetar a todos, então nós temos visto condições de secas ao redor do mundo. Essas são apenas algumas coisas que eu vejo acontecendo hoje. As notícias obviamente mudam, mas essas são tendências que são mais de longo prazo e nós seremos afetados por isso, não importa em que parte do mundo vivamos. Sim, eu quero dizer, há coisas sérias acontecendo no mundo, não é mesmo? Clifton, você tem algo a dizer? Sim, eu estou feliz que o pastor Conrad tenha falado sobre transhumanismo. Sabe, é realmente uma coisa de louco mesmo. Eu me lembro que em 2016 o Klaus Schwab estava falando sobre isso como se fosse uma realidade. Na época ele disse que era algo que realmente iria acontecer. Ele também falou do 6G, sendo que nós ainda estamos usando 5G, e como o pastor Conrad falou, o 6G seria um negócio mais interno. Seria uma tecnologia dentro da gente. Todo mundo sabe que, segundo Elon Musk, nós já somos um tipo de ciborgue. Ele diz que a tecnologia interna será no futuro o nosso sexto sentido. É bem interessante no sentido de onde isso está arrumando e de como nos afetará. Sabe, eu, pessoalmente, não acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente tem que orar para que Deus nos salve, não é? Agora, em relação ao governo mundial, com aquele tratado da Organização Mundial da Saúde, um dos primeiros ministros lá da Europa disse que se dermos poder executivo a uma organização não eleita pelo povo, nós não teremos mais democracia. Não haverá mais responsabilidade de pessoas eleitas. E, nesse caso, quem a população vai responsabilizar por ter seus direitos roubados? O poder não vai mais emanar do povo. E é nessa direção que esse negócio está arrumando. As pessoas têm que entender que se isso for para frente, a democracia já era. Então, teremos um tempo em que a democracia já não existe mais e, em seu lugar, estaria um governo mundial, uma liderança mundial. E uma vez que este tratado seja aprovado, simplesmente, meu amigo, não há mais volta. Também temos a varíola do macaco, e já estão dizendo em combinações da varíola do macaco com outras doenças, o que chega a ser muito intrigante, na verdade. E se isso se tornar endêmico, o que não é difícil, poderíamos facilmente passar a viver uma realidade com um monte dessas doenças no nosso quintal. Eu acho que mesmo na América, entre os cães selvagens, a varíola do macaco já estava presente neles. Acho que já em 2006 ou alguma coisa assim. Então, uma vez que isso realmente se torne uma pandemia, no caso de o tratado já ter sido assinado, poderia-se alegar que estamos numa nova pandemia e os nossos direitos seriam tirados. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós estamos vendo a união de líderes globais. E quando eu digo líderes globais, não estou nem falando de líderes eleitos. Não, são pessoas que estão tomando a dianteira do poder. Como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Na minha opinião, o poder deles não é legítimo. Ainda assim, eles simplesmente querem tomar conta do mundo. E isso me lembra de Apocalipse 17, que diz com quem os líderes do mundo cometeriam fornicação, e os habitantes do mundo se embriagariam com o vinho de sua fornicação. Portanto, a Bíblia fala dos líderes do mundo cometendo fornicação com a Babilônia. E quando falamos de líderes, de governantes, temos que nos lembrar que, segundo a Bíblia, há poderes por trás deles. Em Apocalipse 18, verso 3, é dito: todas as nações se embriagaram com o vinho da ira de sua fornicação.
Os líderes fornicaram com a Babilônia e os mercadores do mundo também se tornaram ricos com a abundância da luxúria dela. Portanto, o que estamos vendo são relacionamentos ilícitos do fim dos tempos. E devemos nos lembrar que há influências demoníacas por trás de tudo isso. Estas forças demoníacas estão atuando nesses líderes influentes enquanto eles cooperam com Babilônia. Ela não está escancarada, mas se prestarmos atenção, nós vamos vê-la. Eu acho que em breve ela será explícita, mas aí já será muito tarde. Eu entendo que estes reis do mundo de que fala a Bíblia estejam representados no Fórum Econômico Mundial, na Organização Mundial da Saúde, assim como nas Nações Unidas. Eles irão cooperar com a Babilônia. Agora, eu queria fazer 8 pontos rápidos a respeito dos reis do mundo. É sobre o que a Bíblia diz a respeito deles, ali no livro de Apocalipse. O primeiro ponto é em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Jesus diz que ele é o governante dos reis do mundo. Amém? Ele tem autoridade sobre esses reis. Então, graças a Deus que, no fim das contas, Jesus tem todo o controle. Ponto número 2. Os filhos de Deus são realmente reis e sacerdotes. Um dia nós iremos de fato reinar. Vemos isso em Apocalipse 1, verso 6 e também Apocalipse 5, verso 10. O ponto número 3 é que os reis deste mundo, que conspiram contra os filhos de Deus, irão fugir e se esconder. Veja, ao longo dessa pandemia e de diferentes situações, nós temos visto manipulação de poder, da mídia. Se você fizer uma pesquisa boa no Google, você verá que houve muita manipulação, mas a boa notícia é que um dia, aqueles que acham que governam esse mundo serão colocados em seu lugar e fugirão e se esconderão. Apocalipse 6, verso 15. Ponto número 4. Nós devemos testemunhar até mesmo aos reis da terra. Em Apocalipse 10, versículo 11, onde nos é dito para profetizar mais uma vez, não é apenas para as nações e tribos, mas também a reis, devemos proclamar o evangelho e a verdade da palavra de Deus a todos. Ponto número 5. Estes líderes serão sujeitos a influências demoníacas logo antes da batalha do Armagedon. Quando lemos lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 14, estes são espíritos de demônios que fazem maravilhas e vão até os reis do mundo, para assim reunirem todo o mundo sob sua influência. Também temos o ponto 6. Eles receberão autoridade por pouco tempo. Isso é interessante, pois Apocalipse 17, verso 12, diz que haverá um grupo de líderes que receberá autoridade por pouco tempo. Ponto número 7. Estes líderes serão comandados pela grande cidade. Ou seja, o que isso quer dizer é que estes reis serão controlados por Babilônia. E, finalmente, estes reis lamentarão, pois a carne deles será consumida. Isso porque eles decidiram não se arrepender no final. Escolheram unirem-se a Satanás para lutar contra a cidade santa no final. Capítulo 19, versículo 18. Eu fiz um resumo aqui, mas vocês podem ler com calma em casa. Mas o ponto é que nós devemos ter fé, porque por mais que as coisas tornem-se difíceis, por mais que nós tenhamos um corpo de pessoas não eleitas governando o mundo, ainda que cheguemos no ponto de um governo mundial, nós temos certeza que este governo do mal não vai durar para sempre. Deus está no controle. Graças a Ele pela sua palavra que nos dá essa segurança. Graças a Deus pela palavra da profecia, pois por ela sabemos que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós sairemos disso vencedores. Amém, amém. Sim, é reconfortante saber que na Bíblia nos diz que essas coisas vão acontecer. Pode até não ser específico, mas a Bíblia nos diz que essas coisas vão acontecer no final dos tempos, então precisamos estar preparados, precisamos estar conscientes. Mas vamos em frente. Temos outra pergunta muito interessante que vem na mesma linha, está nessa mesma linha, fala sobre o que está acontecendo na China agora. E eu acho que esse telespectador é contra tudo isso que... Uau! Nós podemos ver o que está acontecendo na China com os lockdowns e a política de Covid-0. E ele nos pergunta se o que está acontecendo lá e o sistema de crédito social que a China está usando
Poderia isso ser implementado por outros governos? Isso vai vir para o mundo ocidental? Há alguma chance de que isso possa acontecer? A resposta para isso já está aqui. A China tem um sistema de créditos sociais. E sabe, se você não assistir filmes patriotas o suficiente e não deixar o seu joinha no discurso de líderes do Partido Comunista e tudo mais, você pode não conseguir tirar um passaporte, seus filhos podem não conseguir sair do país, você pode não conseguir um emprego no governo. Então, no grande reset que o Klaus Schwab tem promovido com o Fórum Econômico Mundial, está havendo um deslocamento do capitalismo de shareholder para o capitalismo de stakeholder. No capitalismo de shareholder é quando, por exemplo, os membros do conselho da mesa da Ford têm que legalmente maximizar o retorno financeiro para os investidores, através dos dividendos. Essa é a tarefa deles. Isso é o capitalismo de shareholder, mas no capitalismo de stakeholder, a comissão tem que maximizar os ganhos para todo mundo que toma parte na atividade dessa organização, e não só para os acionistas. Então, o que atualmente nós temos visto no Ocidente é a chegada do índice de ESG, ou seja, o índice ambiental, social e governamental, que na verdade se tornou um sistema de créditos sociais para as empresas do Ocidente. Então esse índice ESG gera algumas empresas favoritas que são lacradoras e também gera com que algumas empresas caiam em desgraça, não sejam favoritas. Então, por exemplo, hoje é 2 de julho de 2022, estamos no começo de junho, o que alguns chamam de mês do orgulho, o mês da celebração da comunidade LGBTQ++. Agora, as empresas que são lacradoras e querem sinalizar a sua bondade social estão colocando a bandeira do arco-íris no seu perfil do Facebook, Twitter e em outras mídias sociais. Então esse é um exemplo das empresas reverenciando esse índice ambiental, social e governamental. Então, em efeito, isso é de fato um sistema de créditos sociais para corporações. E dentro desse grande reset, nós temos visto que nos últimos 3, 4 anos, dezenas e milhares de pequenos e médios negócios foram à bancarrota. E o que sobrou foi algumas poucas e grandes corporações globais que controlam porções gigantescas da economia mundial. E dentro desse reset global, essas são empresas lacradoras, como por exemplo a Coca-Cola, a Toyota ou a Ford. E elas agora agem então como agentes do Estado. É isso que o grande reset significa. Então o Estado agora é ampliado através de enormes ativos corporativos e poder sobre as pessoas, os empregados. E o que acontece com isso é que você pode mudar o governo nas urnas, como por exemplo aconteceu na Austrália e talvez vai acontecer na Nova Zelândia também. Então quando você muda o governo, você pode mudar pelas urnas, mas você não muda as corporações. E as corporações não respondem aos eleitores no nível nacional. Então, quando você tem interesses corporativos agindo como agentes do Estado, que é a definição clássica de totalitarismo como definida por Mussolini, e isso faz parte do grande reset, e essas corporações dominantes estão promovendo esse índice ESG, Índice Ambiental, Social e Governamental, de fato, nós teremos instaurado no Ocidente um sistema de créditos sociais. Ele é informal, mas tem um impacto profundo na vida dos cidadãos. Então, por exemplo, se você trabalha na Nova Zelândia, Austrália, os Estados Unidos para o governo local, digamos que você trabalha no gabinete do prefeito e você posta hoje numa mídia social que você acredita que o casamento é entre um homem e uma mulher. Você provavelmente vai ser despedido. Isso faz parte do sistema de créditos sociais que foi implementado por corporações lacradoras, que estão aderindo a esse índice ESG, que é promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Então nós já temos na maior parte do Ocidente um sistema de créditos sociais. Talvez nós não estejamos cientes disso, mas é isso que é. E esse sistema não tem dentes de poder te aprisionar ou te executar como na China, mas já tem suficiente de dentes para poder te cancelar tanto profissionalmente como pessoalmente e socialmente, se você não reverenciar essa nova agenda lacradora. Então nós temos sim um sistema de créditos sociais, só não tem os dentes explícitos como na China. E isso faz parte do grande reset e do índice corporativo ESG, que é promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Sim, eu concordo completamente com o que ele disse. Eu estava lendo alguns documentos a respeito de fazer empréstimo debaixo desse sistema de crédito social. E
É realmente muito interessante, pois já estão usando novos parâmetros, novos critérios para isso. Eles buscam no seu histórico de mídia social, e agora o Fórum Econômico Mundial está falando a respeito do monitoramento pessoal de emissão de carbono e o quanto disso você é responsável por causa do seu estilo de vida, suas compras, etc. Tudo isso será monitorado. Com relação à identidade digital, há inúmeros pontos importantes, como serviços financeiros, verificação de práticas sustentáveis de fazendeiros, como eles estão produzindo suas coisas. Será necessário enquadrar-se em um monte de critérios para que você tenha sua identidade digital, seu passaporte. Enfim, será necessário para fazer praticamente tudo, até para fazer compras online, transações de negócios, até mesmo para poder fazer parte de mídias sociais. Chegamos ao ponto de um governo digital. E nesse tipo de governo, os cidadãos também são digitais. Tudo passa pelo digital hoje. Receber benefícios do governo, pagar taxas, até mesmo o voto do cidadão corre perigo com esse tipo de coisa. E isso é muito preocupante. Também envolve comunicação, planos de saúde, tudo, tudo. Tudo corre o risco de ser removido de você caso você não se adeque. Nós não estamos totalmente lá ainda, mas certamente é a direção na qual eles querem nos levar. E para ser honesto, não parece muito distante também. Então eu concordo com o Conrad quando ele diz que, de certa maneira, já está aí. E certamente é a direção para onde estamos indo. Uau! E o que está ligado a isso é essa digitalização do dinheiro, não é? É esse o fator-chave? E tivemos uma pergunta sobre isso. E a pergunta é: que tipo de impacto isso também terá sobre a igreja e os membros da igreja? Nós estamos falando de controle final sobre as coisas aqui. O dinheiro digital terá um impacto sobre o que fazemos com o nosso dinheiro na igreja. O que vocês pensam sobre isso? Bem, eu acho que isso é diretamente relacionado ao Grande Reset e à Quarta Revolução Industrial. E só para dar um pouco de contexto aqui, nós vamos usar as moedas fiduciárias, como o dólar americano ou o ien japonês, a libra esterlina, o dólar australiano, por exemplo. E essas moedas fiduciárias são insustentáveis. Todas essas moedas estão perdendo seu valor por causa de gastos absurdos do governo. E isso não tem acontecido ao acaso, porque por causa dessa desvalorização das moedas fiduciárias, nós estamos vendo uma valorização das criptomoedas. E as criptomoedas são uma resposta do setor privado à desvalorização das nossas moedas fiduciárias. Então as criptomoedas operam de maneira DeFi ao invés da maneira CeFi. CeFi significa finanças centralizadas. Se eu quiser enviar dinheiro para você na Austrália ou Nova Zelândia, eu tenho que ir para o banco e instruir que enviem dinheiro para o seu banco, mas eu preciso da autorização do banco para isso. Mas com as finanças descentralizadas, eu posso te enviar Bitcoin pelo blockchain sem pedir permissão a ninguém para fazer isso. E as criptomoedas, por exemplo, são deflacionárias. Por exemplo, no Bitcoin pode existir no máximo 21 milhões de Bitcoins. Ninguém tem como criar mais que isso, inclusive políticos. E uma vez que existam 20 milhões de Bitcoins, atualmente existem 19 milhões e 800, não vai ter mais que isso. O que significa que se você tiver uma oferta infinitamente inelástica, se torna como o ouro digital. Agora, em resposta às criptomoedas e à desvalorização das moedas fiduciárias, os governos atualmente estão explorando o que eles chamam de CBDCs, moedas digitais emitidas pelo Banco Central. Os chineses já fizeram uma versão digital da moeda deles, e o Biden já emitiu uma ordem executiva há uns 3 meses atrás, mandando o Departamento do Tesouro a começar o desenvolvimento de um dólar digital. Na Grã-Bretanha, o Banco da Inglaterra está ativamente envolvido na criação do que eles chamam de Bitcoin. E, como você estava dizendo alguns minutos atrás, isso leva a um controle imenso do governo sobre as decisões de gastos que eu e você fazemos.
Então, por exemplo, Tom Mutton, que é o diretor de tecnologia financeira do Banco da Inglaterra, falou numa conferência no começo desse ano, e o que ele disse foi, eu estou dizendo aqui com as minhas palavras, e ele disse que poderia haver alguns benefícios sociais de usar essas CBDCs. Por exemplo, nós podemos impedir atividades que sejam socialmente nocivas. Então, o que ele está dizendo aqui é que com essas CBDCs programáveis, o governo poderia programar de tal maneira que você poderia comprar maçãs, mas não bíblias, por exemplo. Eles poderiam fazer isso em teoria. O governo pode determinar o que é socialmente aceitável e você só poderá gastar os seus meios financeiros naquilo que o governo atual considera como sendo socialmente aceitável. Nós vimos recentemente no Canadá um exemplo dessa mentalidade tirânica com o comboio dos caminhoneiros. O primeiro-ministro disse que as opiniões dos caminhoneiros eram inaceitáveis, mas numa democracia liberal, nenhuma opinião deveria ser inaceitável. Talvez ela não seja popular ou correta, mas numa democracia liberal você deveria poder ter a opinião que quisesse. E porque ele considerou que a opinião dos caminhoneiros era inaceitável, os bancos foram pressionados e eles fizeram isso voluntariamente e congelaram as contas de todos os caminhoneiros e também de todas as pessoas que doaram dinheiro para a vaquinha digital desse protesto. Então o que nós vimos aqui foi uma política nacional onde o governo poderia pressionar os bancos para congelar digitalmente todos os recursos financeiros digitais das pessoas que estavam protestando. Então, com a chegada das moedas digitais do Banco Central, nós veremos que os bancos centrais e governos terão conhecimento absoluto de toda a transação que nós fizemos. Nada estará escondido deles e eles poderão determinar no que você pode gastar dinheiro e no que você não pode. Houve uma cúpula econômica mundial que aconteceu em Dubai em 20 de março desse ano, por volta de 6 semanas atrás. E isso não saiu muito na mídia, mas eles tiveram por volta de 4.000 participantes, incluindo banqueiros de bancos centrais, políticos e tecnocratas do mundo inteiro. E uma das principais palestrantes foi uma ex-conselheira do George W. Bush, a doutora Malmgren. E essa doutora disse que o que sustenta a nova ordem mundial é o sistema financeiro. E nós agora, em 2022, estamos na iminência de uma mudança dramática, na qual abandonaremos o sistema monetário tradicional e introduziremos um novo sistema digital, o que significa que o governo tem um registro perfeito de cada uma das transações. E o Dr. Malmgren reconhece que isso deslocaria dramaticamente o poder dos cidadãos para os governos. Significa que para você ter acesso a essas moedas digitais, você vai precisar ter a sua identidade digital, como você mencionou alguns minutos atrás, pastor. O seu acesso e utilização dessas moedas digitais, que só estão de 3 a 4 anos no futuro, elas vão acontecer no futuro próximo, o acesso e utilização delas vai ser dependente da sua pontuação de créditos sociais, do que você acredita, em quem você vota, o que você posta nas mídias sociais, os memes que você posta na internet. Então o que nós vemos é que a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 13, que pouco antes de Jesus voltar vai ter uma crise final de consciência. Existem duas bestas em Apocalipse 13, e como adventistas nós interpretamos isso a partir de um aspecto historicista. A primeira besta como sendo o papado, que é uma força espiritual global, e a segunda besta como sendo os Estados Unidos da América, uma força militar global. E nós vemos em Apocalipse capítulo 13 que os Estados Unidos, eles imporão a falsa adoração do papado. E eles também imporão sanções econômicas. O texto, na verdade, diz isso. Diz que aqueles que não adorarem a imagem da besta não poderão comprar nem vender. Então, agora, em 2022, isso não é possível de impor num nível individual ou global. Mas nós esperamos que o dólar digital fique pronto por volta de 2026, 2027. Pode chegar ainda mais rápido na Grã-Bretanha. Na China ele já existe, pode chegar na mesma época na Austrália e na Nova Zelândia. Então, quando isso acontecer, o governo vai ter controle absoluto sobre qualquer transação que você fará. Nós acabamos de sair dos lockdowns e nós vimos como os governos, governadores, prefeitos, quão famintos eles estão por ter poder sobre os cidadãos. Então, quando a Bíblia fala desses decretos globais de comprar ou não comprar, e que aqueles que não puderem comprar são aqueles que adoram a Deus de acordo com a sua consciência, eu gostaria de encorajar a todos nós, começando por mim mesmo, que nós precisamos aprender a ouvir a nossa consciência, a ouvir o toque do Espírito Santo. Nós precisamos escolher todos os dias a ouvir a consciência que Deus nos deu, para que quando a crise final chegue, nós possamos seguir nossa consciência.
O nosso caráter será então revelado como um caráter sensível à voz do Espírito Santo. Então, como vocês sabem, no livro de Apocalipse diz que quando Jesus voltar, todos os reinos do mundo serão destruídos. Nós já sabemos o fim da história, sabemos que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com essas moedas digitais, nós veremos um potencial para um controle tirânico e global numa escala que nós nunca antes vimos na história dessa Terra. E isso vai ser nos próximos 3 a 5 anos. Então, sim, nós deveríamos nos preocupar com isso. E como nós responderíamos a isso, eu gostaria de encorajar a todos que nos ouvem: faça agora o que você puder pelo reino de Deus. Use agora o dinheiro que você tem pelo reino de Deus enquanto você tem a liberdade de compartilhar a verdade. Compre livros. Talvez você seja excluído das redes sociais, mas tem ótimos livros sobre a vida de Jesus, como O Desejado de Todas as Nações ou O Maior Discurso de Cristo. Ou um livro sobre as parábolas de Jesus chamado de Christ's Object Lessons. Esses são os melhores livros que você poderia ler. Compre livros, distribua, porque enquanto você tem a liberdade para usar o dinheiro do jeito que quiser, use, porque em 3 a 5 anos nós vamos perder nossa liberdade num nível global. Nós estamos vivendo numa época muito séria, então enquanto o sol ainda brilha, vamos trabalhar por Deus. Amém? Sabe, Pastor Conrad, essa sua análise foi realmente muito poderosa. Ao lermos lá em Apocalipse 13, vemos a menção desse sistema de proibição de venda e de compra. Talvez você não saiba, Pastor Conrad, mas na Nova Zelândia está havendo quase que uma perseguição a organizações de caridade. Para você ter uma ideia da situação, hoje em dia nós temos que justificar por que somos uma instituição de caridade. Por que nós achamos que somos isso? Temos que provar o nosso impacto na sociedade. Então, isso que você disse não está longe. Então, no futuro próximo, se eles simplesmente não forem com a sua cara, você não poderá gastar o seu dinheiro digital. Se a nossa teologia, por acaso, entrar em desacordo com o senso comum da sociedade, se a nossa ideologia não é compatível com o da maioria, simplesmente não poderemos mais receber doações. Não teremos mais acesso a nenhum dinheiro digital. Então, é certo que esse tipo de sistema já está começando a ser implementado. E a igreja sofrerá muito com esse tipo de sistema. Então, eu concordo completamente com você. Precisamos agir hoje, fazer o que temos à mão hoje para levar o evangelho às pessoas. Não há tempo a perder. Amém. Ok, pessoal. Falamos muito sobre o que tem acontecido no mundo e o que temos visto. Bem, eu quero fazer um pequeno desvio agora, porque tivemos uma pergunta muito interessante, o que na verdade é uma pergunta muito poderosa, e eu sei que você tem estado envolvido com muito desse ministério, Dr. Conrad, e isto é sobre a libertação. E uma pessoa enviou a pergunta: a possessão demoníaca realmente existe no mundo de hoje? E qual é a abordagem bíblica para isso? Uma pequena mudança, mas uma pergunta muito poderosa, não é? E não se fala muito sobre esse ministério de libertação. Essa é uma ótima pergunta, e a resposta resumida é que quando Satanás foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, ele levou 1/3 dos anjos. Esses anjos caídos são chamados de demônios, e eles apareceram várias vezes no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E quando Jesus venceu Satanás no deserto, em Mateus 4, Satanás saiu como um inimigo derrotado. E daquele momento em diante, Jesus disse em Marcos capítulo 3 que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. E com isso ele quis dizer: eu derrotei Satanás no deserto e agora eu posso ir e libertar os reféns que ele fez. Então eu me envolvo em vários ministérios de livramento, e isso é uma coisa muito real. Isso afeta tanto cristãos como hindus, budistas, muçulmanos e pessoas seculares. Então nós produzimos no nosso ministério, a Adventist Frontier Missions, um manual em 2018 que todo mundo pode baixar de graça. Ele pode ser baixado do site setfreeinchrist.org, escrito tudo junto, setfreeinchrist.org. Nós proporcionamos uma base bíblica para o livramento e a realidade dos demônios, e como nós reagimos à realidade da possessão demoníaca. Essas atividades demoníacas, eu vou falar bem resumidamente, elas ocorrem em 3 níveis básicos. Existe a perseguição básica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, Apocalipse 12:17.
Isso é quando, por exemplo, você está indo para pregar em um lugar e o pneu fura. Satanás fica colocando problemas no seu caminho, e quando você reconhece isso, a resposta não é simplesmente consertar o seu pneu furado. Mas você deveria orar antes de sair para que Deus te proteja durante o trajeto e Satanás não possa interferir. Todos nós somos perseguidos por Satanás, não importa se você é cristão ou secular. O outro modo é a opressão. A opressão geralmente acontece por causa de um pecado acariciado ou também por algum espírito familiar herdado. Isso abre a porta para que Satanás tenha controle sobre certas partes da sua vida. Isso geralmente é associado aos apetites, ou seja, vício de drogas, vício de opioides, álcool, vício em pornografia. Essas pessoas se encontram envolvidas em comportamentos viciosos, mesmo que elas não queiram, e sentem que perderam controle sobre essa parte da vida delas. E o terceiro tipo que nós temos é a possessão. Eu nunca vi possessão em um cristão, mas eu já vi em hindus, budistas e pessoas seculares também. Com os cristãos e muçulmanos tende a ser mais perseguição e opressão. Mas hindus, budistas e pessoas seculares experimentam possessão. E existem várias maneiras de lidar com isso, mas basicamente, se você tem ratos no seu porão, a solução para esse problema não é matar os ratos, mas sim se livrar de todo o lixo que você tem no porão, porque é o lixo que atrai os ratos. Então, nós precisamos, com cuidado e com oração, examinar as nossas vidas e esses recursos que eu mencionei nesse manual. Você pode baixar e vai ter um questionário sobre o que aconteceu na sua vida no passado e hoje em dia. E você pode se perguntar, será que eu abri alguma porta intencionalmente ou não, para que Satanás tivesse permissão de entrar na minha vida? E se essas portas foram abertas, a solução é se arrepender, confessar e pedir que o Deus tranque essas portas através do Espírito Santo. E tirar essas causas de influências demoníacas da sua vida. Por exemplo, aos 20 anos de idade, você pode ter feito uma leitura astral e desde então a sua vida ficou caótica. A solução é queimar esse horóscopo no seu porão, destruí-lo. Você pode ter brincado com uma tábua de Ouija na faculdade. E agora, 40 anos depois, essas respostas da tábua de Ouija ficam estranhamente aparecendo e trazendo dor à sua vida. A solução é se arrepender de ter usado essa tábua de Ouija e não somente jogá-la fora, mas destruí-la. E pedir pela proteção do Espírito Santo. Essas interferências demoníacas são reais e esse ministério de livramento é como correr uma maratona enquanto você luta com Mike Tyson ao mesmo tempo. Porque os demônios são infinitamente mais poderosos e inteligentes do que qualquer pessoa. E o que eles farão é apontar qualquer pecado não confessado na sua vida quando você os encontra para te forçar a abandonar a luta, para que não seja possível libertar ninguém. Então, se você for se envolver no ministério de libertação, e a maioria das pessoas não querem se envolver nessas coisas, você vai ter que viver uma vida transparentemente cristã, onde você vai tentar evitar coisas que você sabe que é pecado durante a semana. Porque se você quiser pregar com credibilidade no sábado de manhã, você tem que estar vivendo uma vida autenticamente cristã, obedecendo os ensinos de Jesus de domingo a sexta. E no ministério de livramento é a mesma coisa. Se você se deparar com uma pessoa que tem um demônio na vida dela, esse demônio vai jogar esse pecado na sua cara. Portanto, você tem que estar vivendo uma vida prudente e santa, intencionalmente evitando pecados conhecidos e acariciar pecados, para que quando você encontre alguém com demônios, eles não possam jogar esse pecado na sua cara e tentar te envergonhar no campo de batalha. E como princípio geral, muitas pessoas seculares, e talvez os seus ouvintes, alguns deles sejam pessoas seculares, eles assumem que, por exemplo, aqui do lado esquerdo está o reino de Deus, e ali do lado direito é o reino de Satanás, e eles acham que no meio é terra de ninguém. É assim que são seculares, viver no mundo secular, levar uma vida secular, sem se preocupar com Deus e suas exigências, a lei moral, ou sem se preocupar com Satanás me atacando. Então, quando eles vêm e dizem, vocês podem me ajudar a se livrar dos ataques de Satanás? A resposta é, se você quiser que ele seja o seu salvador, ele também tem que ser o seu salvador. Você não pode simplesmente pedir que ele te salve sem aceitar o senhorio dele na sua vida. Não existe uma área neutra. Ou você está sob a influência de Satanás, ou você está no reino de Deus. E se você não estiver intencionalmente no reino de Deus, quer você queira ou não, você está vivendo no principado de Satanás. E ele vai causar destruição e sofrimento na sua vida, porque é isso que ele faz. Então, se você quiser ser liberto de Satanás, você não pode
pode simplesmente dizer, Senhor, me salve. Você também vai ter que dizer, Senhor, eu vou ser teu discípulo e te aceitarei como meu Senhor e Salvador. E Jesus falou disso em Mateus 12:43. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E quando ele não encontra, ele volta e encontra essa casa de onde ele foi expulso, vazia e varrida. E então esse espírito vai e encontra 7 outros espíritos piores que ele, e eles habitam nessa pessoa e a condição dela fica pior do que estava antes. O que Jesus está ensinando aqui é que quando um espírito é expulso, a solução é preencher a vida dessa pessoa com a presença do Espírito Santo. Do contrário, se você simplesmente expulsa os espíritos e fica com uma vida vazia e secular, os espíritos vão voltar e a condição dessa pessoa vai ficar pior do que era antes. Então, uma vida espiritual envolve uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de estudo, uma vida de testemunho, uma vida de comunhão com outros crentes, uma vida de fazer o bem às pessoas da sua comunidade, procurar oportunidades de mostrar o amor de Deus para a comunidade e demonstrar misericórdia para aqueles que não alcançam misericórdia na sociedade. Eu encorajo os ouvintes que visitem o site setfree.org e baixem o manual. Ele é chamado de Encontrando Liberdade em Jesus, é um PDF, é de graça, e eles poderão ler mais sobre isso ali. E esse é um aspecto muito real desse ministério. E, pastor, você estava falando alguns minutos atrás que nós sabemos que no livro de Apocalipse, no conflito final entre o bem e o mal, em Apocalipse 16, diz que Satanás enviará 3 espíritos demoníacos para juntar todas as nações para lutar contra Deus naquilo que o Apocalipse chama de a Batalha do Armagedon. Nós não falaremos de Armagedon agora, mas o negócio é que, na crise final da história da Terra, não vai ser simplesmente entre poderes políticos, mas haverão forças demônicas enganando e guiando nações para batalhar contra Jesus Cristo, para perseguir os seus seguidores e para juntar o mundo em rebelião contra Deus. Então nós sabemos pelo livro de Apocalipse que atividades demoníacas vão ser um problema no fim dos tempos. Mas a boa notícia é que Jesus nunca perdeu uma batalha para Satanás. E quando nós nos voltamos a Jesus e pedimos por ajuda, ele liberta as pessoas. Uau! Isso é muito poderoso, Conrad. E também temos para os nossos telespectadores 2 sessões que Conrad já fez anteriormente, que vai ao ar no Hub Chat. A próxima sessão será na próxima sexta-feira à noite e é uma sessão muito poderosa que fala sobre o Ministério da Libertação com muito mais profundidade. Portanto, por favor, fiquem sintonizados para a próxima sexta-feira à noite. E sim, são coisas com as quais vamos ter que lidar à medida que o tempo se aproxima da vinda de Jesus. Vamos ver essas manifestações e vamos ver este grande conflito que está acontecendo. Pessoal, muito obrigado por essa grande sessão e eu louvo ao Senhor. Obrigado por todos os telespectadores que têm enviado suas perguntas também. Continuem enviando suas perguntas para o nosso e-mail. Tenho certeza de que teremos perguntas sobre Armagedon para a próxima vez. Também temos algumas perguntas que não fizemos hoje, portanto, se você enviou suas perguntas e não fizemos, não se preocupe. Elas estão sentadas ali, elas estão esperando, mas chegaremos nelas até o final. Então, muito obrigado, Dr. Conrad e Pastor Clifton, pelo seu tempo hoje. Pastor Clifton, você pode fechar com uma oração, por favor? Claro, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo encorajamento que nos dás. Ainda que pareça que este mundo está saindo fora do controle, o Senhor sabe o fim desde o começo. Sabemos que o Senhor está com o seu povo. Obrigado pelo privilégio de compartilharmos a verdade com o mundo quebrado, tão necessitado dela. Que aqueles que estejam procurando por respostas encontrem o caminho, a verdade e a vida. Nos abençoe, abençoe todos os ouvintes e que eles tenham a certeza de que Tu és o Salvador de todos os tipos de problemas. Nosso desejo é estarmos contigo, Pai, para sempre, o mais rápido possível. Em nome de Jesus, amém. Amém.